Oi pessoal, espero que vocês estejam bem e antes de mais nada peço desculpas pela qualidade da luz, estamos em viagem e aqui no hotel a iluminação não é muito boa para gravar vídeos, mas ainda assim quero dar continuidade naquela lista de elementos que o apóstolo Paulo propõe para uma feminilidade bíblica. E hoje quero pensar com vocês sobre a segunda recomendação proposta pelo apóstolo Paulo, que é para que não sejamos caluniadoras, e está no verso 3 do capítulo 2 do livro de Tito. Bem, de acordo com o Código Penal, em seu artigo 138, encontramos como definição para calúnia o ato de acusar falsamente alguém de ter cometido um crime. E a pena para esse ato é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Evidentemente que o apóstolo Paulo não se fundamentou no Código Penal para fazer essa recomendação, até porque ele escreve ali por volta de 64 depois de Cristo. E naquela época não havia rede social, então a forma como as pessoas tinham para poder comunicar, informar o que estava acontecendo era aquela forma pessoal, e acredito que estimulava ainda mais para que as conversas fluíssem ainda mais de forma positiva e de forma negativa. E percebemos que essa preocupação que o apóstolo Paulo tem com relação a esse tipo de conversa, uma conversa negativa, uma conversa que depunha contra outra pessoa, isso estava muito presente. Nós encontramos no livro de Timóteo, no segundo livro de Timóteo, no capítulo 2 e verso 16, o apóstolo Paulo fazendo a seguinte recomendação, que as pessoas devessem evitar, portanto, a conversa, o tipo de conversa fútil e profana. Então, essa era uma preocupação muito presente em Paulo. Algumas pessoas definem esse ato de caluniar ou de difamar como uma tentativa de se autopromover, causando dano à reputação de alguém e atraindo para si uma boa imagem. Quando lemos no livro de Tiago 3, nos versos 8, 9 e 10, encontramos algumas coisas muito importantes para refletirmos acerca dessa recomendação. E eu quero usar esses 3 versículos para a gente refletir ainda mais a respeito desta recomendação feita pelo apóstolo Paulo a nós mulheres. E eu leio o verso 8 que diz: a língua é um mal incontido, carregado de veneno e veneno mortífero. Me faz lembrar de que há na Bíblia um outro texto que diz o seguinte: se os nossos olhos nos fazem pecar, é melhor que os arranquemos. E pensando agora na língua, é claro que ninguém quer arrancar a própria língua, mas entendemos que seja melhor a gente tentar controlar a língua do que pensar nessa possibilidade de arrancá-la. É claro que a gente está indo aqui para o extremismo, mas em Tiago encontramos uma definição muito forte para a língua. Encontramos que é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. E no versículo 9, lemos que com ela, a língua, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, a língua, amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando falamos mal de alguém,
inconscientemente estamos desprezando, desrespeitando o próprio Deus. Afinal, foi Ele mesmo, por meio de sua palavra, que nos fez saber que o homem foi criado à sua imagem e semelhança. Então, quando caluniamos, difamamos uma outra pessoa, inevitavelmente estamos desrespeitando o próprio Deus, que colocou na identidade de outra pessoa a sua imagem e semelhança. E no verso 10, lemos que de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Em outras palavras, não adianta dizermos que amamos a Deus, respeitamos a Deus, tememos a Deus e com essa mesma língua amaldiçoamos, falamos mal de uma outra pessoa. Então, em Tiago encontramos essa recomendação. Não é bom que seja assim, não faça isso. Então, que possamos, ao invés de falarmos mal uns dos outros, que possamos falarmos bem, possamos elevar as boas características das pessoas. Percebemos que a maioria das pessoas tem dificuldade em receber elogios. Então, que isso possa ser melhor trabalhado, tanto para recebermos quanto para fazermos, que possamos trocarmos o falar mal pelo falar bem. Que possamos pensar também a respeito de como temos feito isso, como temos trabalhado isso em nós. Que possamos examinar como temos pensado a respeito do outro. Nós estamos na época da internet, nós estamos no século 21. As redes sociais nos proporcionou uma forma de comunicação muito rápida, mas também muito perigosa. Que a nossa forma de comunicar seja moderada, ponderada, abençoadora, não só a forma pessoal, direta, mas também através das redes sociais. Que Deus nos abençoe e que possamos usar nossa língua para abençoar e assim apontarmos para a glória do Senhor e vivermos em conformidade com aquilo que Ele espera, que possamos abençoar e não amaldiçoar.